Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Da minha satisfação de estar aqui, meus irmãos, poder servi-los na ministração da palavra do Senhor. Estaremos aqui hoje e amanhã, aprendendo juntos. Uma perspectiva um pouco diferente de temática para um simpósio de escola dominical, voltado para a grande comissão, mas é uma reflexão importantíssima e que nós precisamos ter para esses últimos dias que nós estamos vivendo, não é? Então, nós vamos ver como a escola bíblica dominical e principalmente cada crente, cada cristão, ele é um personagem importantíssimo, essencial para a expansão do reino de Deus, né? Então, já oramos. Hoje será a abertura, faremos uma breve reflexão em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. E amanhã nós vamos falar sobre valores do reino e depois a expansão do reino, né? Usando como base esse texto. Hoje nós não vamos utilizar slides e tudo, amanhã eu aviso a irmã, provavelmente vamos utilizar principalmente à tarde, tá bom? Tem uma folhinha que você recebeu. Nós vamos fazer uma atividade nesses 3 dias. Essa folhinha aqui. Certo? Se eu começar a tremer aqui, por favor, não. Está bem frio aqui né, nesse local. Então, nós temos o primeiro quadrinho, Descobrindo. Nós temos o segundo quadrinho, Desenvolvendo. No terceiro, aplicação pessoal, são respostas ao discipulado, especificamente. E nós temos aqui embaixo perguntas, né? Então, a gente vai fazer essa atividade aqui no final, ou no decorrer da explanação. É um texto muito conhecido. Obrigada, meu irmão. Se vocês sentirem calor, aí ele liga novamente, tá bom? Então, esse descobrindo, só explicando aqui rapidamente, é como a parte de observar no estudo indutivo. Significa, durante a leitura que nós vamos fazendo, esse descobrir não é só no sentido de algo novo que você está descobrindo, não. Mas é mais no sentido de algo que você descobre, nesse sentido de trazer de volta, de relembrar ou de uma descoberta no sentido de tirar o que está cobrindo. Estão entendendo? Então, é nesse sentido. Por quê? Às vezes, na nossa vida, na nossa trajetória cristã, seja aqui são professores ou aspirantes a professores, mas mesmo sem ser professor, desempenhando algum ministério ou não na igreja, acontece muitas vezes de nós nos acostumarmos com este ofício. E Deus deseja que a gente não venha se acostumar com o serviço cristão, no sentido de ele ficar como algo ativismo. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes a nossa trajetória, ela chega a um patamar de ativismo. E isso, ele dificulta a produção de frutos espirituais. Então, nós precisamos, muitas vezes Deus, ele nos surpreende, nos choca, e ele nos permite passar por situações, ou a gente redescobre, né, a palavra de Deus. E isso traz no nosso coração um novo vigor, como se fosse um renovo para fazer aquilo que ele nos deu para fazer. Então, nós vamos fazer esse desafio nesses 3 momentos. Nós vamos ter uma parte que nós vamos fazer em dupla, ou depois nós vamos fazer em grupos. Essas cadeiras são ótimas, porque a gente pode movimentar, né? Mais precisamente, amanhã à tarde, a gente vai fazer em grupos. Mas hoje a gente vai fazer individualmente.
E esse individualmente é bom porque você faz a sua própria descoberta. O Espírito de Deus certamente está conosco, nós cremos nisso, ele habita em nós, testifica com o Espírito de Deus que somos seus filhos. Então, onde tem a palavra do Senhor, tem a ação do Espírito de Deus, né? E ele traz, através da sua palavra, este renovo, esse descobrir, né? Não é um redescobrir porque você já conhece, mas é como se fosse um renovo para as nossas vidas. E o desenvolvendo é você pegar essa descoberta e pontuar como na prática você vai realizar na sua vida. E, por fim, o último quadro, como você vai aplicar para o discipulado. Seja na sua classe, seja como crente. Porque o discipulado é não vamos usar esse termo obrigação, mas é uma missão de todos os salvos, de todos aqueles que nasceram de novo. Tudo bem? Compreendidos? Essas perguntas, você pode escrever se você tiver alguma dúvida, hoje à noite, ou pode acontecer de eu fazer alguma pergunta para ser desenvolvida por você, tudo bem? Então, vamos iniciar. Vamos iniciar a leitura de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Por que esse tema, a Escola Bíblica Dominical como agência de Deus, na grande comissão, ele é interessante e ele é propício para nós conversarmos e aprendermos juntos. Porque a Escola Bíblica Dominical é o único espaço da igreja onde nós estudamos sistematicamente a Bíblia, a palavra de Deus. E durante muitos anos, não sei como é aqui no campo, mas durante muitos anos, em termos de Assembleia de Deus, nós encontramos um fenômeno que é muito conhecido, de ganhar muitas almas, mas de não permanecerem essas almas. Tudo bem assim? Sendo bem franco e honesto? Outro ponto também para a nossa reflexão é o de que a Escola Bíblica Dominical, ela tem uma participação muito frágil de pessoas que não são convertidas, pessoas que não são crentes. E parece-me mais um trabalho voltado para a própria igreja em si do que para alcançar pessoas para Jesus. Então, se essas duas observações elas forem pertinentes para você, você já pode fazer essa descoberta para trazer um desenvolvimento de como isso pode fazer diferença para a sua vida pessoal como crente. E você fazer diferença não somente na igreja do Grande Disseu, não somente no seu bairro, não somente para o campo, não somente para Teresina, mas para o reino de Deus. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, essas duas problemáticas, se elas são pertinentes para você e para a sua igreja, você já faz essa descoberta e pontua com toda sinceridade, e já faz um desenvolvimento, pontuando, ou agora no final, aquilo que você vai fazer de modo prático. Primeiro, para você mudar essa estatística. E segundo, como professor, mudar também na sua igreja. Já temos os dois primeiros desafios. Então, vamos lá, fazer a leitura. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, aqui aos discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. É um texto muito conhecido, mas não pode se tornar um barulho branco para nós. O que significa dizer? Não pode deixar de produzir em nós um impacto que Deus deseja produzir através dessa autoridade e dessa comissão. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui é que todos nós somos o método de Deus para alcançar o mundo. Deus deseja alcançar o mundo e que seu reino seja manifesto na terra, e o reino dele está em nós. Quando os discípulos, quando as pessoas que interrogavam Jesus queriam saber sobre o reino de Deus, ele disse que já estava com eles. O próprio Jesus ali era a manifestação do reino de Deus. Era não somente a manifestação, mas era o próprio reino de Deus ali, na presença dos discípulos. E o reino de Deus está em nós porque o próprio Cristo habita em nós pelo seu Santo Espírito. E isso traz repercussões muito significativas para a nossa vida, nossa sociedade e nossa igreja. Porque Deus não foi inserido na nossa história, Jesus, mas nós fomos inseridos na história de Cristo. Cristo pegou e nos transportou. A autoridade aqui, e reino, venha o teu reino, significa domínio. Não está ligado a algo denominacional, não está ligado a algo geográfico ou físico. O reino de Deus é ali ou acolá. Não, está ligado a todos aqueles que nasceram de novo. Eles estão sobre o governo de Cristo, e como eles estão sobre o governo dele, eles estão sujeitos à sua autoridade, em obediência e submissão da sua vontade. E essa vontade significa dizer que para aquilo que ele nos chamou, para aquilo que ele nos inseriu no seu plano eterno, na sua história, ele deseja que nós o obedeçamos. Por quê? Porque o reino de Deus se manifesta através daqueles que estão sob a autoridade, o governo do grande rei, que é Jesus. Estão entendendo? Então, isso é muito importante. Então, há duas classes de pessoas na igreja quando envolve discipulado. Aqueles que não veem condição e dizem, não, missões, discipulado, evangelismo, eu não sei falar, eu preciso treinar, eu sou tímido. Tem aqueles que são empolgados, não pode ver o nome missão que ele já está pulando, não é? Outros acreditam que não foram chamados para isso, mas podem apenas orar e ofertar. Mas a realidade bíblica é que, menos extenso do que a gente imagina ser missões ou discipulado, não é apenas aquela obra que a gente sai do país, mas a grande comissão envolve eu e você, como agentes do reino, para propagar a mensagem do Salvador, as boas novas, o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, que nós precisamos manifestar. E essa manifestação, como muita gente diz, não é de toda errada essa frase, não precisa, dizem, falar. Basta que você dê testemunho da sua vida com Deus. Não está errado. Mas de que uma parte não, mas a outra está um pouco equivocada. Por quê? Ninguém evangeliza ou faz discípulo calado. Não existe isso, biblicamente falando. Nós precisamos proclamar, falar, anunciar Jesus Cristo para as pessoas.
Então, o comportamento, o testemunho, ele é um reflexo daquilo que você fala, obviamente, da sua fé. Mas não há proclamação se não abrirmos a nossa boca. Então, as duas situações que nós vamos apresentar aqui muitas vezes, quando a gente lê esse texto, a gente foca muito no fazer. Ide, fazei discípulos, em nome do Pai, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que existe uma interessante situação aqui, que é um conceito de motivação evangélica, que precisa ser descoberto. A motivação evangélica significa que motivação é algo que vem de dentro, estímulo é algo que vem de fora. Então, a motivação evangélica significa dizer que, por causa do que o evangelho é e fez na minha vida, eu me motivo a realizar a obra de Deus. Estão entendendo? Então, existe, às vezes, o estímulo de fazer em duas situações. A primeira, o senso de responsabilidade. Por que você faz discípulos? Por que você anuncia o evangelho? Nós temos, igreja, nós temos que pregar e fazer discípulos. Presta atenção que isso aí não vai andar muito, não. O outro é a paixão. Cantamos aquele hino, o valor de uma alma. E vamos começar a chorar imediatamente. Isso também não vai durar muito. Porque não é a motivação evangélica. Não é a motivação do que o evangelho fez. É algo subjetivo, é volátil. Não vai durar muito tempo. Vai durar o tempo de um evento. Como muitas e muitas coisas que fazemos nas igrejas. Quando passa aquele período, a gente não vê substancialmente uma mudança significativa nos conceitos, nos pensamentos e nas atitudes das pessoas que estão na igreja. Sim ou não? Verdade. Então, esses 2 dias eu quero convidar vocês para uma conversa muito franca e honesta. Em primeiro lugar, com nós mesmos, com o Espírito Santo, para que nós possamos ser, primeiro, ter essa motivação evangélica não apenas para o discipulado, porque há 2 ordens de Deus na palavra dele. Primeiro, o mandamento principal, que é amar a Deus e amar o próximo. E segundo, fazer discípulos. Quando uma igreja não realiza essas 2 coisas, ela não desempenha o seu papel pelo qual Deus a chamou. Ela pode ser qualquer outra coisa, mas ela não desempenha o seu papel principal que Deus estabeleceu para ela. Nós estamos continuando a tarefa dos discípulos que continuaram a tarefa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês já refletiram sobre isso? Que o Senhor nos inseriu na sua história para que nós continuemos o grande projeto de construir esse edifício espiritual através da sua palavra. E para que isso seja construído, é necessário fazer discípulos. É impossível. Veja que nós não podemos crescer apenas porque temos filhos. Nossa igreja não deve crescer apenas porque vocês casaram, se deram em casamento e tiveram filhos. Nós precisamos crescer também com novos crentes, novas pessoas. Nós precisamos ampliar
cada vez mais esse espaço, não apenas porque estamos preocupados com algo quantitativo, mas porque essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. E se cada um de nós aqui não tem alcançado, não tem discipulado, qual é a missão aqui? Qual é o desafio que vai iniciar aqui com esse simpósio? Não sei se a irmã Cleonice compartilhou com vocês. Compartilhou alguma coisa de algum projeto? Então, não vou compartilhar. Vai ser ela. Né? Eu não vou dizer primeiro, né? Deixa ela chegar. Vem uma coisa aí. Quando a gente estava voltando da Bolívia, ela estava muito impaciente. E era toda hora me puxando para o mesmo assunto e eu querendo fugir. E o sonho dela com vocês é que cada crente um discipulador. É um projeto muito ousado de nós trabalharmos no sentido de o que é que tem escrito aí? Ide. Não é elas que vêm para a igreja, gente. Somos nós que vamos atrás delas. A igreja vai atrás dessas pessoas. E nós precisamos saber, como nesse presente século, diante da conjuntura que nós estamos vivendo pós-pandemia, como é que a gente vai até essas pessoas. Não apenas como grupo da igreja, como membros, mas cada um de vocês no trabalho, na faculdade, na família, na escola, na parentela. É o grande desafio para essa descoberta. Estão entendendo? Então, dizer que ama missões ou dizer que não foi chamado para isso, esse senso de dever e essa paixão pelas almas é um aspecto subjetivo que está dentro de nós. Ele é volátil, ele muda, ele não tem força. E o que é que tem força? O aspecto objetivo. O evangelho, a ordenança dele, a compreensão da sua grande obra na sua ressurreição. O que Cristo fez por mim. Veja, um exemplo. Você tem um filho e você diz, você tem que me atender, porque eu sou o seu pai. É diferente. Ele pode atender naquele momento ali, mas depois ele vai dizer, deixa eu completar 18 anos para tu ver como eu não atendo. Eu só quero trabalhar, vou logo trabalhar no Carvalho. Alguns adolescentes que eu conhecia diziam isso. Tia, eu só quero chegar a 18 para me trabalhar no Carvalho, que eu quero saber quem vai mandar em mim. Olha o sonho, né? Não desprezando o Carvalho. Mas vocês estão entendendo como é que fica? Então, nós precisamos compreender que para conhecer a história bíblica como ela é, vai gerar em nós essa motivação evangélica pela compreensão da dimensão da morte e ressurreição do nosso Senhor. E principalmente nós vamos pontuar a primeira coisa daqui, a base do discipulado. Qual é a base? Eu tenho, disse Jesus, toda a autoridade no céu e na terra. Ela é a base do discipulado. Ela é a base da grande comissão. Não é que eu e você temos a capacidade de fazer por nós mesmos. Mas Ele tem todo o poder. O comissionador tem todo o poder,
todo o domínio, não somente sobre a terra, sobre os demônios, sobre a natureza e sobre tudo que ele fez. Por que ele tem? Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E quando na cruz ele morreu, o último inimigo que precisava ser vencido foi vencido, que foi a morte, foi tragada. Ele foi o primeiro, o primogênito da ressurreição, e por conta disso a nossa fé não é em vão e cremos na ressurreição dos mortos. Então, toda essa história de Gênesis e Apocalipse, que mostra que quando Deus promete a Abraão uma descendência, e Abraão ali não é destacado pelo que ele fez, no sentido de que ele fez algo que realmente mudou a história. Não, foi o descendente de Abraão, aquele filho de Davi, que é o herdeiro do trono dele, eternamente. Esse rei é aquele pelo qual nós estamos sujeitos e sob o domínio dele. E isso dá para nós o quê? Ousadia, alegria, segurança. Então, quando você vai fazer a obra de Deus, se você morrer, está no plano dele. Não foi frustrado. Por quê? Não tem como algo ser frustrado naquele que tem domínio e autoridade sobre todas as coisas. Não existe fracasso na obra missionária. A primeira coisa é essa. Mas, irmã, aconteceu, os índios comeram o missionário. Não houve fracasso, não. Não houve. Aquele que tem domínio sobre os índios permitiu que ele fosse comido. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, o que significa isso para nós? Significa que não há barreiras, não há limites, não há receios nem temores, inclusive em relação à nossa capacidade. Porque olha o que ele disse aqui no outro versículo. Versículo 19. Ide. Aí tem uma conjunção conclusiva aqui. Portanto, esse portanto está se referindo ao quê? Tá morno. Esse portanto está remetindo à autoridade. Autoridade. O que vamos melhorar, parafraseando? Jesus vence a morte, aquela autoridade que nosso primeiro pai perdeu, Adão, e nossa primeira mãe perdeu, que é o governo, foi perdido ali. Quando eles foram criados, o que foi que Deus disse? Dominai, sujeitai. Satanás, então, toma essa autoridade. Jesus vem, o segundo Adão perfeito, morre, vence a morte, o diabo, e a autoridade agora, Satanás não tem mais autoridade e domínio sobre absolutamente nada, se o Senhor Jesus não permitir. Estão entendendo isso? Então, esse portanto como eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, vão e façam a minha obra. E façam discípulos. Façam não meramente seguidores, mas façam discípulos em meu nome. E ele começa a destacar aqui alguns aspectos que nós vamos ver. A grande comissão envolve, preste atenção aqui, o que é que se repete tanto aqui no versículo 18 ao 20. Quem consegue, é bem facinho, algo que se repete, numa intensidade de plenitude, de completude.
do versículo 18 ao 20, vai se repetindo algo bem simples aqui, mas que tem um impacto muito poderoso em nosso conhecimento, em nossa motivação evangélica e nas nossas atitudes. Ele tem toda autoridade. Devemos ir para toda terra. Devemos ensinar todas as coisas. Tem mais? Todos os dias. Essa ênfase, nada na Bíblia até um ponto é à toa. Nada, nada, nada. Quando você estuda mesmo, nada. Uma conjunção, um portanto, enfim, assim, tudo. E essa ênfase de que a grande comissão precisa ser plena, completa, totalmente voltada para a completude da obra que Deus deseja. Por quê? Porque não há limites na sua autoridade. Então você, que é tímido, que tem dificuldade de falar, que até agora não conseguiu falar no seu trabalho, não conseguiu falar para a sua família, não se vê em condições de ser um discipulador, você tem que se motivar, não na sua capacidade, mas numa coisa que você precisa descobrir aqui nesta noite, que é o teu Deus tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele te comissionou. Isso não é suficiente para nos motivar? Para tirar o nosso medo, a nossa preguiça, o nosso receio, a nossa tristeza, o nosso desânimo, os nossos desgostos, as nossas incapacidades, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, que a gente está sempre colocando à frente da obra do Senhor? Não farei por isso, não vou por aquilo, não tenho por aquilo outro. Não, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. O que nos falta, igreja? Deixa eu repetir. Ele disse, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. O que nos falta? Exatamente. Se dispor. Agora vamos puxar para a questão lógica, para o raciocínio, para a questão mesmo da gramática mesmo do... Vamos repetir. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Se a gente não vai, pressupõe o quê? Voltando. Estão conseguindo raciocinar? Vamos lá. Isso é muito interessante, é muito sério. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em meu nome. Se a gente não faz, ou impõe algum conceito, algum pensamento, qual é a conclusão? Negamos a sua autoridade. Negamos a sua autoridade. Então você vai colocar aí no Descobrindo se existe algum impedimento em você, ou existia, para que você não fizesse ou não faça discípulos, ou não anuncie, falando, não vale dando cesta básica, tá bom? Não vale fazendo caridade. Aqui é falar mesmo de Jesus. Mas eu não sei falar. Não tem problema. Isso não é uma desculpa.
Não é uma desculpa não saber falar. Porque ele também deu algo muito precioso que quebra as pernas de toda desculpa. Vamos lá? O último versículo. A garantia da missão. Eu estou com vocês. Todo tempo, todo dia, toda hora, todo momento, inclusive naquele que você está com medo de falar. Então não tem saída. Não tem. Certa pessoa, nova convertida, eu vi o pastor Hernandes contar esse testemunho. E sentiu uma grande impulso, uma grande vontade de visitar uma pessoa. E essa pessoa que o Espírito de Deus estava motivando, e ele não sabia pregar. Veja, quem mais prega, quem mais tem ânimo, motivação evangélica para pregar? O novo convertido ou o crente que já está há um bom tempo? E ele sabe pregar, mas ele faz o quê? Ele fala. Ele fala. Fala na casa, fala no trabalho, ninguém nem aguenta mais falar. A motivação é evangélica. Mas sabe por quê? Porque ele não está motivado pela responsabilidade de fazer ou pela paixão, mas pelo evangelho. O evangelho, a motivação evangélica nele está tão na pele do evangelho de Jesus que me salvou, que me libertou, que morreu e tem autoridade. O meu Deus é poder. É tanta que ele não tem o quê? Receio de avançar, de falar, de no culto lá que tu faz no teu bairro, que só vai 3 crentes, que é o culto da semana, ou de sábado, domingo à tarde, que só vai o líder de missões, com a esposa e os 2 filhos, né? E a irmã que vai cantar porque foi selecionada, né? Estão entendendo? Então vamos lá. A base, a autoridade de Cristo. Que horas são? Tá quase na hora. O imperativo aqui. Antes vou ler isso aqui para vocês. Todos os que uma vez se curvam à autoridade de Cristo, eles estão agora comprometidos em obedecer à sua ordem. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos agora sob a autoridade dele. O compromisso da obra missionária e de fazer discípulos não depende de idade, não depende de cargos e não depende do grau, do nível de conhecimento, mas depende da disponibilidade. E voltando ao testemunho, né? Ele chegou até aquele homem estava prestes a se suicidar, e aquele novo convertido chegou naquele lugar e simplesmente abriu a Bíblia no Salmo 23 e começou a ler. E aquele homem se quebranta no chão, sente o poder de Deus maravilhoso ali naquele momento e se rende aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe qual é a grande problemática? É acharmos que a capacidade é nossa. Eu não vou, Deus me livre de ir, eu não tenho condições. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Vá, fale. Eu não consigo, eu estou com você. Fale. Quem crê aqui que pode ser usado pelo seu Jesus? Você crê nisso? Pois tenha bom ânimo, disposição, a motivação evangélica
para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus precisa se manifestar nesse mundo. E só tem uma maneira de isso acontecer: através dos crentes, dos salvos, dos eleitos de Deus, de nós. De nós. Não é um programa, é uma missão, por causa de um governo que nós estamos sob esse governo e somos súditos dele. Estão entendendo, queridos? Tem gente que já completou descobrindo. Eu achei interessante. Agora o versículo 19. Fazei discípulos. O imperativo aqui não é ide, como muita gente pensa. Na verdade, no original está no gerúndio. Está indo, batizando e ensinando. O único imperativo que tem é fazei discípulos. Então, vamos reorganizar. Você faz discípulos indo. Você faz discípulos batizando. Você faz discípulos ensinando. Estão entendendo? Não é o inverso. E vou, aí faz... Não. Você, no discipulado, você vai indo. Dá uma ideia de continuidade. Para fazer discípulos, precisamos ir, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar. Ensinar. Então, aqui traz uma reflexão importantíssima. Somente ir ou somente atrair não é fazer discipulado. Não é. Então, não é completa a obra apenas anunciando. É necessário ensinar, se relacionar. E como isso funciona? Como é teu nome? Orleane? Tudo bem, Orleane. A Orleane, eu fui até ela, anunciei a Jesus, pergunto se ela quer estudar a Bíblia comigo, já estou orando por ela é meu alvo esse ano, né? E o que eu faço? Você vai para a igreja comigo neste domingo? A Orleane disse, vou, pois eu passo na sua casa para lhe trazer. A Orleane aceita Jesus, confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador. A partir dali, eu vou estar com a Orleane o tempo todo, ligando, me reunindo para estudar a Bíblia, perguntando como é que está, participando da vida dela, trazendo para a igreja. Eu vou estar fazendo esse relacionamento com ela até que ela tenha condições de fazer isso com outra pessoa. Mas não vou abandonar a Orleane. Eu só não vou estar como eu estava, mas não vou abandoná-la. Mas eu vou fazer isso acompanhando. Agora, quantos professores tem aqui, Ângela? 100, certo. Imagina, 100 professores aqui. Você já escolheu um alvo para esse ano? Não precisa responder. De orar, jejuar por essa pessoa e também anunciar o evangelho para ela. Você pode escolher mais de um. E todo ano você pode discipular uma pessoa. E isso não precisa de cargo, não precisa ser professor da IBD. Basta ser crente. Basta estar sobre o governo, sob a autoridade daquele que tem todo o poder e domínio de todas as coisas. E ele ainda está conosco todos os dias. Mas nos falta ânimo, nos falta coragem, nos falta fé,
nos falta disposição. Então, reflita sobre isso. Mas eu já faço a obra de Deus. Mas você não faz o discipulado. Você pode fazer 1000 coisas aqui maravilhosas. A sua missão é fazer discípulo e amar o próximo. Não faz mal você fazer muitos trabalhos, muitos eventos, muitas coisas lindas. Não faz. Mas não é a obra pela qual Deus chamou você para fazer. Então, o professor de escola dominical, ele tem um grande desafio. Primeiro, a vida dele precisa refletir isso. Segundo, ele precisa impactar e motivar evangelicamente todos os seus alunos a fazerem a mesma coisa. Indo e depois trazendo para a igreja. Então, não é elas que vêm, é a igreja que vai até ela. Nosso papel não é atrair para admiradores do evangelho. Um discípulo é aquele que entende que o reino de Deus é o maior tesouro que alguém pode possuir, ao ponto dele vender tudo para comprar aquele tesouro. Não é essa a parábola? Então, se você for anunciar um Jesus que as pessoas admiram, você não está fazendo discípulos. Todo mundo quer esse Jesus. Histórico, filosófico, maravilhoso. Mas as pessoas precisam entender o Jesus pelo qual elas vão desejar vender tudo para alcançar a salvação das suas almas. Porque o reino de Deus é como aquele homem que, encontrando um tesouro, vai lá, vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro. Assim é o reino dos céus. Então, é a partir disso que precisamos fazer para que as pessoas compreendam. Um seguidor de Jesus imita Jesus, anda como Jesus e faz como Jesus, mas principalmente obedece como Jesus. Obedece como Jesus. Veja, às vezes nos esgotamos com o nosso trabalho levando pessoas a Cristo, mas não discipulamos essas pessoas. Quantas crianças aceitaram Jesus? 50. Todas precisam ser discipuladas. Olha aí o desafio. Acompanhadas pessoalmente. Trazidas pessoalmente. Se relacionar pessoalmente com todas as 50. É desafiador, não é? Fazemos um trabalho na EBD. Vários amigos vêm. Cada aluno traz, por causa da gincana, vai ganhar ponto. Olha a motivação que nós temos. Não é errada, mas não é a correta. Todo mundo está entendendo isso? Precisamos gerar motivação evangélica. Que motivação evangélica é essa? De ser evangélico? Não. Do evangelho, da compreensão da grande e maravilhosa. Não está simplesmente vivendo, anunciando a notícia, mas agindo à luz dessa notícia. À luz do evangelho, à luz das boas novas. O verdadeiro evangelho precisa ser descoberto para as pessoas e para os crentes. Para os crentes. Para trazer em nós essa motivação, essa alegria que nos impulsiona aonde estarmos,
termos a satisfação de anunciar este reino. Por quê? Porque nós sabemos como é maravilhoso pertencer a este reino. E queremos que todos conheçam esse rei. Que todos estejam sob essa autoridade. E isso é a nossa própria vida. Por quê? Porque sabemos o que está sobre o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não nos contentamos, precisamos anunciar. Está na nossa pele, está nos nossos poros, está em nós. Alguns estão olhando para mim, né? Assim. Agora, o alcance desse discipulado. Todas as nações. Todas as nações aqui não significa a China, a Índia, embora envolva. Todas as nações aqui significa todas as etnias. Dentro de uma nação, Brasil, temos N etnias. Em São Paulo, nós temos bairros só de um tipo de gente, de uma etnia. O bairro da Liberdade, né? É esse o nome? Todo mundo conhece que é o quê? Só tem orientais, a maioria, né? Aqui também temos uma mistura de gentes, de etnias. Então, aqui está dizendo todas as nações, significa, numa nação pode haver várias etnias. Deus deseja que eu não apenas ore, mas também precisamos de tradutores de Bíblias para muitas nações. Precisamos ir também. Eu vou contar aqui um exemplo para vocês. Eu vou ser muito honesta no que é uma experiência que eu tive na viagem missionária. Sou muito grata porque vocês financiaram isso, né? E eu vou dizer para você uma experiência que eu tive lá sobre a autoridade e domínio do Senhor. Eu tive que fazer essa descoberta e aconteceu lá. Eu sou muito preocupada, assim, porque com quantas coisas eu vou fazer, eu estudo, eu leio, eu vou atrás. Às vezes não dá tempo nem ler tanto artigo, tanta coisa que eu separo. É da minha personalidade, né? E eu tinha preparado alguma coisa aqui, o congresso de mulheres lá. E lá eu fiquei ainda estudando. E quando eu soube de algumas coisas, algumas pessoas ficavam falando, mas Janaína, não precisa de tudo isso não, o pessoal daqui não entende muito, eles têm dificuldade, vai ter um intérprete, não sei o quê, papapá. Aí eu entrei em mais preocupação, porque eu disse, vixe, eles não vão entender o que eu estou fazendo. E o tema que me deram era revestir os lombos com entendimento e falava sobre vários tipos de pensamento, lógico, crítico. Eu digo, e agora, como é que eu vou falar desse negócio com uma tradutora? Vai ser um fracasso. Porque eu estava esperando o quê? De mim mesma. Estão entendendo? Então, quando a gente espera de nós, a gente está vivendo diferente, equivocado à grande comissão. A gente não é nós. Você tem que se preparar, mas porque ele tem toda a autoridade e todo o poder. É ele que tem. Então, eu fiquei preocupada. Eu disse, pois pronto, eu vou ter que mudar o esboço agora. Bota só 3 tópicos e faz só uma coisinha. Eles precisa disso tudo, não. Aí pronto, aí eu fiquei. De noite fui, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar tudo. Aí eu acordei e disse, não, vou botar só 3 tópicos, não sei o quê. Fui lavar meu pijama lá na pia. E eu esfregando, o Espírito de Deus falou comigo, maravilhosamente, e disse assim, você pode subestimar as pessoas, mas nunca subestime o meu espírito.
faça do jeito que eu lhe orientei. Não tire uma palavra. Eu parei ali. Repete, Senhor. Ele disse: não subestime, porque quem convence é o meu Espírito. Faça com excelência. Meus irmãos, eu voltei para esse quarto com gosto de gás e eu fiquei: Senhor, me perdoa. Dobrei meus joelhos, orei, pedi perdão. E aí, fui com vontade para esse estudo bíblico com essas mulheres. Dei tudo que tinha preparado, exatamente como Deus tinha falado. Fomos almoçar na parte de cima lá da igreja. 3 pessoas, 3 mulheres se aproximam de mim, numa felicidade, e uma jovem chorando. E me abraçou, e eu ensaiando o espanhol com ela, né? Não sei como é que, mas estava entendendo. E ela diz assim para mim: eu nunca tinha ouvido a palavra dessa maneira. Parece que destampou meus ouvidos, meus olhos se abriram e a Deus, pela primeira vez, renovou a minha mente e as lágrimas caindo. Deus estava ali testemunhando para mim que quem tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, quem faz a obra é Ele, é o Espírito dEle, não é nós, sobre nós. Ele só quer alguém para que Ele possa usar como canal para abrir a sua boca e falar a sua palavra, e o seu Espírito vai fazer. Vai fazer, igreja. O Espírito de Deus quer fazer, mas Ele precisa que eu e você abramos a nossa boca e vamos descobrir isso, esse evangelho, esse poder. Não há mais tempo, eu tenho que me preparar. Vai se preparando. Vai se preparando e fazendo. Então, foi tão maravilhoso isso, meus irmãos, essa experiência tão maravilhosa, que mudou muita coisa na minha vida. Eu me preparando para esses dias aqui também, como Deus me fez, renovou a minha fé, a minha alegria, a minha dependência, como foi maravilhoso descobrir, meu Deus, esse governo tão maravilhoso, que estamos debaixo desse governo poderoso, que é do Senhor Jesus Cristo. Não podemos limitar a sua obra, não podemos usar nenhuma desculpa para alcançarmos pessoas para Jesus. Aleluia, glorificado seja Deus. Ah, Senhor, abre-nos o entendimento nesta noite. As implicações da grande comissão. Nós precisamos não apenas ir e pregar, mas cumprir o nosso papel. O que eu vou fazer depois? Preciso integrar essas pessoas na igreja. Preciso que elas sejam batizadas para serem inseridas no corpo de Cristo. Aqueles que se tornam nossos irmãos, eles precisam ser introduzidos no corpo através do batismo, como uma declaração de morte para o mundo, porque fomos mortos com Ele, mas também ressuscitados, e com Ele seremos glorificados. E o que devemos ensinar para encerrar? 9h. Ensinar. Presta atenção aqui no que ele está dizendo que nós temos que fazer. Olha o que é que nós temos que ensinar. Olha aí outra descoberta maravilhosa. Eita, coisa linda. Tem gente que já até desligou o celular para ir embora, né? Então vamos lá, ó. Ensinar. Aí a gente diz, ensinar todas as coisas. Está certo ou está errado? Ensinar todas as coisas. Será que eu falei?
Do jeito que está na Bíblia? Não, né, querida? Diz aí para nós como é. Também não sabe. Então vamos ajudá-la. A guardar. A guardar. Ensinando a guardar. O que implica nisso? O discipulado, ele é mais prático do que teórico. Esse guardar aí não é botar aqui e esquecer, não. É obedecer. Então você vai levar a palavra, ele vai descobrir a palavra, você vai auxiliar ele a descobrir essa palavra. Nós vamos fazer amanhã uma atividade sobre isso, em dupla, em grupo. Você não vai pregar no discipulado, ninguém prega em discipulado. Você vai fazer perguntas na leitura e vai dizer, e vai fazer. O que ele está dizendo que a gente tem que fazer? Aí ele diz, ir. E para onde? Fazer. Fazer o quê? Discípulos. E aí você vai instigando. Se precisar de algum versículo, você diz, vamos abrir a Bíblia em tal lugar, leia, diga a resposta. Ele vai descobrir na Bíblia por ele mesmo. Você não vai pregar no discipulado. E agora você diz, vamos aplicar a nossa vida, a sua vida. Em que área você precisa usar isso? Ele disse, em tal área. Por isso que o discipulado é um relacionamento, porque às vezes a pessoa diz coisas que não diz para ninguém. Você tem que ser um crente de confiança. Você tem que ter nascido de novo. E aí ele disse, então a partir de hoje, vamos escrever como você vai praticar isso. Aí ele faz, a partir de hoje, vou tomar esse tipo de atitude, A, B, C e D. E aí você fica acompanhando. Hoje você fez, é como uma criança, que você pega na mão e vai ensinando os primeiros passos, introduzindo a alimentação. É a mesma coisa. A mesma coisa. Ensinando a guardar. A nossa preocupação não é interpretar. Não é fazer ele acumular informações de Jesus. Aí agora nós vamos refletir sobre o nosso ensino da EBD. Estamos ensinando eles a guardar ou acumular? Para isso nós precisamos saber como aplicar aquele ensino da palavra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque você está treinando um discipulador. Cada crente um discipulador. Eu vou encerrar e amanhã a gente continua. Não é saber mais. Não é conhecer mais. Não é errado conhecer e nem saber. Não é errado. Não estou dizendo que é errado, mas não é essa a ênfase. A ênfase de Jesus não foi, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho, ensinando-as a acumular todas as coisas. Não, não. Ensinando-as a guardar. E quais são essas coisas? Não são as minhas. Não são de um teólogo XYZ. Mas é aquilo que o próprio Jesus ensinou e ordenou. O conteúdo, e para a gente entender melhor isso, a gente precisa todo ano ler os evangelhos. Porque os evangelhos são os únicos que mostram o ministério de Jesus. E ele é a nossa referência. Referência. Amém, igreja? Está na hora, não está, Ângela? Amém. Vamos lá para a folhinha. Misericórdia, né, meu irmão? Amém. Não tem nadinha se você hoje não soube fazer. Isso é super normal. Isso aqui é uma prova da nossa dificuldade. Só viu, né? Tá bom. Tem nadinha.
Renério Filho fez um TCC ali, né? Isso é muito importante, queridos. Descobriu alguma coisa hoje? Você descobriu alguma coisa hoje? Descobri. Quem fez isso faz só assim. Alguns, né? Alguns. Conseguiu desenvolver? Como é que você vai fazer isso ser uma realidade? Quem não conseguiu fazer aqui, quando chegar em casa, chega a estar animado. Na hora que chegar em casa, não vai nem jantar. Né, irmã Ângela? Nem vai jantar. Meu Deus, eu estou tão impactado com todo o poder que Jesus tem no céu e na terra, que eu preciso logo aqui descobrir, desenvolver e aplicar na minha vida e na vida dos meus alunos. Meu Deus do céu, não vai nem dormir direito hoje. Que bom que fosse, né? Uma pergunta para amanhã, para o assunto, primeiro da pauta de amanhã. Anote essa pergunta. Bem embaixo, perguntas. Tá bom, não se preocupem aí. Isso aqui é muito assim à vontade. Quando chegar no último dia, vocês já estão desenvolvendo tudo, né? Pergunta. Como o domínio de Cristo, ou o governo de Cristo, como o governo de Cristo na minha vida, pode botar governo, que é melhor. Questão da autoridade, né? Lembrando que somente os novos nasceram de novo podem cumprir essa missão. E quem nasceu de novo está sob essa autoridade dele. Está sujeito a essa autoridade, todos os pensamentos, a vida, né? Está sob essa autoridade. Então, como o governo de Cristo pode impactar na prática, né, o meu discipulado. Aí esse discipulado em duas vertentes, tanto o discipulado você aprendendo, quanto você discipulando, entendeu? Então tem esses dois sentidos. Repete aí a pergunta, que eu já não me lembro mais. Como o governo de Cristo, né, na minha vida, pode impactar na prática, não é na teoria vocês são craques. Na prática, o meu discipulado, esse discipulado aqui em dois sentidos. No sentido de você aprender com Cristo, porque a gente, discipulado não é um curso de 5 dias, de um mês, de EBD. Discipulado a gente aprende a vida inteira, a estatura do homem perfeito, Cristo. O objetivo é esse, é o caráter de Cristo, é a estatura de Cristo. Então, como é que isso vai impactar na sua vida com Cristo, no discipulado seu pessoal, e você como um discipulador? Aí amanhã, depois que a gente terminar a primeira palestra de manhã ou de tarde, né? Vai ser bem interessante amanhã também. E aí nós vamos fazer essa atividade em dupla ou em grupos. Vamos fazer algumas atividades amanhã, porque hoje realmente foi mais assim, né? Amém? Olha que linda essa folha, né? Aí você vai desenvolver aqui, né? Muito bem. Essa daqui nem vai jantar, né?